Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre função derivada e derivada de ordem superior. Então, o que é uma derivada de ordem superior? Então você pensa o seguinte, você pensa que você tem a primeira derivada da função x ao cubo. Qual que é a primeira derivada da função x ao cubo? Vamos fazer isso de cabeça. Derivada de x ao cubo vale 3x ao quadrado. Qual regra que usa? Regra do tombo. Beleza, essa é a primeira derivada. Mas concorda que a primeira derivada, que é 3x ao quadrado, ela ainda é uma função? Sim, é uma função. Então quer dizer que eu posso derivar de volta. Então a derivada da primeira derivada, que agora é de 3x ao quadrado, vai ser o quê? 6x. Essa segunda derivada que a gente fala é uma derivada de ordem superior já. Porque você está derivando a função mais do que uma vez. Quantas vezes pode derivar uma função? Quantas for necessário para resolver o problema. Ou existem funções que são infinitamente diferenciáveis. Exemplo, e na x. É uma função que é infinitamente diferenciável, porque você deriva ela uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. E qual é o resultado? E na x, porque derivada de e na x é e na x. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas derivadas de ordem superior e qual é a nomenclatura específica para isso, ok? Então lá, o primeiro exemplo que eu vou fazendo é aquele exemplo que a gente começou a fazer de cabeça. Então vamos lá. Então, qual que é a primeira derivada de x ao cubo? A primeira derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, usando a regra do tombo. Concorda que isso aqui é uma função? Isso é uma função ainda. Então eu posso derivar de novo. Então agora eu vou fazer a derivada da primeira derivada. A derivada da primeira derivada a gente chama de segunda derivada. Então a segunda derivada de x ao cubo vai dar o quê? Derivada de 3x ao quadrado dá 3 vezes 2, 6x. Então a segunda derivada de x ao cubo é 6x. Posso derivar de volta? Vamos lá. Então vamos fazer a derivada da segunda derivada. Então a derivada da segunda derivada a gente chama de terceira derivada. Terceira derivada vai dar, derivada de 6x dá 6. Opa, 6 é uma função ainda? Assim, não, professor, 6 é um número. Pessoal, um número é uma função constante, nunca esqueça disso. O número é uma função constante. Então eu posso derivar de novo. Vamos lá. Agora, a derivada da terceira derivada. Bom, note que nesse esquema de você colocar linhas aqui em cima, né? Isso aqui vai ficar 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4 linhas de x, né? Já começou a ficar meio complicado, né? Mas a derivada da constante vale 0, tá? Nesse caso, assim, como a função é uma função polinomial, então quando a ordem da tua derivada for superior à ordem do polinômio, a derivada dá 0. Exemplo, qual que é a derivada de terceira ordem da função x ao quadrado? É 0. Porque derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 2x vale 2. Derivada de 2 é constante. Derivada de terceira ordem já dá 0, né? Então, nota que a ordem de derivada é maior que a ordem do polinômio. Mas isso é para polinômios. Agora a gente pode tentar fazer isso com uma função que ela não termine tão cedo, para usar uma outra nomenclatura. Essa outra nomenclatura que a gente vai usar é um pouquinho diferente, mas ela é melhor. Então, note, ó, eu vou pegar uma função. Essa minha função é a função seno de x. Eu quero encontrar a derivada de ordem 6 dela. Para você encontrar a derivada de ordem 6, ele é o 6 entre parênteses. Não é f elevado a 6, porque f elevado a 6 é f elevado a 6 vezes. Então vai ficar, tipo, se for x ao quadrado, então é x ao quadrado elevado a 6, vai dar a mesma coisa que x elevado a 12. Né? Mas não é isso que isso quer dizer. Isso quer dizer a derivada. Então a derivada de ordem n, a gente coloca entre parênteses aqui. Ó. Isso aqui é a derivada enésima da função f de x. Derivada enésima. Tá? Isso é derivada enésima. Então vamos encontrar a derivada de sexta ordem. Então vamos lá. A derivada de primeira ordem da função seno, a derivada do seno é cosseno. Derivada da segunda ordem da função cosseno, derivada do cosseno, menos seno. De terceira ordem, derivada
Menos seno vai dar, derivada do seno é cosseno, então vai dar menos cosseno. Derivada de quarta ordem, derivada do cosseno é menos seno, menos com menos dá mais, então dá seno de x. Nota que na quarta ordem ele voltou, né? Voltou lá. Derivada de quinta ordem, da função seno, derivado do seno é cosseno de volta. Derivada de sexta ordem, da função cosseno é menos seno. Então, a derivada sexta da função f de x vale menos seno de x. Nota que essa nomenclatura que eu estou usando aqui, ó, que é a fn de x, ela é melhor do que a linha. Tá? Mas qual que é mais utilizada? É a linha, porque normalmente as equações que a gente vai trabalhar, que são equações diferenciais lá que descrevem fenômenos físicos, químicos, biológicos, elas são equações que não extrapolam segunda ou terceira ordem no máximo. Então quer dizer que a nomenclatura linha funciona bem. Agora, para a nossa aplicação aqui, às vezes pode falar, eu posso me perguntar para você, qual que é a derivada de 24ª ordem da função seno de x? Nossa, como é que você vai colocar 24 linhas aqui, né? Não vai caber. Por isso que essa nomenclatura aqui, ó, que eu estou usando, ela é bem melhor do que a nomenclatura do linha. Tá? Vamos fazer mais um exemplo, agora um exemplo um pouquinho mais complicado. Vamos colocar um produto nessa brincadeira. Então, eu vou colocar e na x vezes o seno do x. O seno não, o seno a gente acabou de usar. Vamos pegar outra função. Cosseno de x. Seno, cosseno não. A questão aqui é saber trabalhar, pessoal. Depois vocês vão fazer vários exercícios e vão me mandar essas dúvidas. Então, eu quero encontrar a derivada segunda. É isso que eu quero saber. A derivada segunda. Tá? Bom, então, a primeira derivada, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui é derivada do produto. Deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda. Derivada de e na x, dá e na x, cosseno de x mais e na x, derivado do cosseno é menos seno. Então, menos seno de x. Vou colocar o e na x em evidência para ficar mais fácil. Cosseno de x menos seno de x. Essa aqui é a derivada primeira. Agora eu quero a derivada segunda dessa função. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então vamos lá. Deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda. Então, derivada de e na x é e na x. Mais e na x. Derivado do cosseno, menos seno. Derivado do seno é cosseno, mas tem o menos, fica menos cosseno. Colocamos o e na x em evidência novamente. Então, vai ficar, ó, cosseno de x, tem o menos cosseno de x aqui, cancela. Aí tem o menos seno de x e menos seno de x. Então, isso aqui vai dar menos 2 seno de x. Arrumando isso, vai dar menos 2 e na x, seno de x. Então, isso aqui é a derivada segunda dessa função minha. Nota que quando você vai fazer derivadas de ordem superior, vale muito a pena você começar a colocar em evidência os termos, porque você não... Quanto mais enxuto tiver a função no final da primeira derivada, mais fácil vai ser de fazer a segunda. Quanto mais enxuto tiver a tua segunda derivada, mais fácil fazer a terceira. Então você tem que saber compactar essa função. Deixar ela mais compacta, mais simples de se trabalhar. Bom, agora, nesse exercício, eu quero calcular a terceira derivada dessa função. Então, para calcular a terceira derivada, o que eu vou fazer? Vou primeiro calcular a primeira. Então, a primeira derivada vai de derivada soma das derivadas. Então, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivado do ln de x é 1 sobre x. Tá? Nesse caso aqui, é um caso que, por enquanto, não vale a pena você tentar compactar isso, tipo tirar um mínimo aqui. Por quê? Porque derivada soma as derivadas, fica derivando cada uma na sua. No final, você tira um mínimo. Tá? Então, você tem que saber o momento de você compactar, às vezes não compactar, para ficar mais fácil de derivar. Como que você sabe isso? Fazendo muito exercício. É só treino, pessoal, é só treino. Então, vamos calcular a segunda derivada. Usando a nomenclatura 3 lá, desculpa lá, pessoal. Aqui a derivada primeira. A derivada segunda vai ser a derivada de novo. Então, vamos derivar novamente.
Derivada de 3x ao quadrado vai dar 3 vezes 2, 6x. Agora a derivada de 1 sobre x, eu falo assim, puta merda, como é que eu faço a derivada de 1 sobre x, professor? A derivada de 1 sobre x, você vai pensar que esse x aqui vai ser a mesma coisa que x elevado a menos 1. Você quer fazer derivada de x elevado a menos 1. Então isso aqui se usa a regra do túmulo, vai dar menos 1, x a menos 1, menos 1, né? Porque é sempre x elevado a n menos 1. Então isso aqui vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Esse que é o truque aqui, tá? Então a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Então a gente calculou a segunda derivada aí. Agora eu quero calcular a terceira derivada. Derivada de 6x dá 6. Derivada de menos 1 sobre x ao quadrado, a mesma coisa. Guardo o menos aqui. E qual que é a derivada de x elevado a menos 2? Né? Você vai jogar ele para cima, né? Invertendo o sinal. Então vai ficar menos 2, x elevado a menos 2, menos 1. Então isso aqui vai ficar menos 2 sobre x ao cubo. Só que menos com menos dá mais, 2 sobre x ao cubo. Então a derivada terceira da minha função é 6 mais 2 sobre x ao cubo. Agora posso compactar? Agora se pode. Então, tirando o mínimo, isso aqui vai dar 6x ao cubo mais 2 sobre x ao cubo. Essa é a derivada terceira da minha função. Então, aí foram alguns exemplos de derivada de ordem n.